Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Quer dizer, você que tem que fazer tudo. Eu sou o Aldrin Fonseca, mentor de negócios e coach executivo. E já passando para agradecer todo mundo que nos segue aqui pela Rede Fox, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso abraço. E todo mundo que nos segue pelas mídias sociais, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente. E hoje eu estou trazendo, eu posso chamar de um grande amigo, que eu conheci há pouco tempo, mas a gente teve uma afinidade muito grande, um cara excepcional para falar com a gente de liderança. Ricardo, seja bem-vindo para falar aqui com a gente um pouquinho sobre liderança para esse público nosso. Valeu, Aldrin, prazer demais estar aqui com você, tá com sua audiência aqui também para a gente bater um papo sobre liderança. É sempre uma alegria falar sobre isso. Eu falo que a gente não vive crise política, econômica, a gente sempre vive uma crise de liderança. Porque no final das contas, desde uma crise dentro de casa, na família, até uma crise nos negócios, até uma crise no país, sempre vai passar pela realidade de uma boa liderança, que é quem vai ter que desembolar o nó e resolver o problema, sempre vai estar na liderança. Então é sempre uma alegria falar sobre esse assunto. Legal demais. Ô Ricardo, e liderança, cara, ela passa por vários pilares, vamos falar assim, né? E a primeira coisa que o brasileiro é pouco acostumado é planejamento, né? E se liderar sem um plano é complicado, né? Você fica meio perdido. O que você cita como o mais importante no processo de liderança? Né? Primeiro, tipo assim, a própria seleção do líder é uma coisa importante, mas o que você coloca como principal no processo de liderança? Bom, vamos lá. Você colocou a questão do planejamento, sem sombra de dúvidas, essencial para todo o processo. Mas quando a gente pensa em liderança, eu gosto sempre de começar com a base da influência. Primeiro falando da influência e depois da gestão. O planejamento ele vai para um processo de gestão. Então, antes da gente ir para a gestão do planejamento, é essencial para que você tenha um bom resultado como líder, eu gosto quando você olha um ponto atrás, que para mim é o mais essencial. Do que eu estou falando desse um passo atrás? Estou falando do alinhamento de valores. Quando você fala de montar um bom time de líderes para a sua equipe, para o seu negócio, ou até mesmo você ser um bom líder para o seu negócio, pensando você como empresário, ou seja, você como gestor de uma empresa, a boa definição e um bom alinhamento de valores é essencial para que você consiga realizar isso. Porque quando a gente vai evoluir para o planejamento, os valores vão determinar muito a direção desse processo e principalmente vai dar baliza para esse processo. Quando eu falo de valores, eu estou falando o que pode e o que não pode no jogo, o que é tolerável e o que não é tolerável. Então é importante a gente definir bem esses parâmetros para que esse planejamento que a gente vai traçar enquanto líder seja executado dentro de uma expectativa. O que eu percebo? A boa liderança, ela só acontece quando o líder se torna dispensável. Tem um paradoxo, né, da liderança que a gente fala, que o líder só se torna indispensável no momento que ele se torna dispensável. E para o líder se tornar dispensável, ou seja, o negócio gira, estando o líder ali ou não, né, ou seja, quando já existe um processo autogerenciável, digamos assim, não depende do líder estar ali o tempo inteiro, isso só pode acontecer quando você tem valores bem definidos dentro da organização. Primeiro no coração do líder e depois da organização. Por quê? Porque aí aquele colaborador que está ali, quando ele vai tomar uma decisão, às vezes algo importante que aconteceu ali, que às vezes ele não tem nem tempo para te ligar, ele precisa de balizadores. E esses balizadores são justamente esses valores. A partir daí sim, aí você consegue desenvolver um bom planejamento e está bem definida a baliza, a regra do jogo, para que isso evolua de forma consistente, aí, sem que a coisa se perca no caminho. Para mim, é a base. Liderança sempre vai estar baseada em bons valores. Perfeito, olha só, deixa eu pontuar duas coisas que ele falou aqui. Valores é importantíssimo porque não adianta eu ir torcer, vou pegar dois times aqui, tá? Eu ir torcer para o Flamengo com camisa do Fluminense, né? Então tem que ser claro as regras, né? As regras do jogo, o que é valor ou não, o que pode e o que não pode, você citou muito bem aí, é importantíssimo. E ao mesmo tempo também eu gostei demais disso, que um líder, ele é imprescindível quando ele não é necessário, né? Porque ele cria uma liderança tão harmoniosa que aí ele é necessário só para novidades, para criatividade, para alavancar, né? Tem um ditado que eu gosto muito que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá, né? Exato, perfeito. Não, você tem que estar num processo de crescimento contínuo, né?
Senão você está fora do jogo. É simples assim. Você sabe uma coisa que eu vejo muita gente, eu faço essa mentoria de gestão em várias empresas, e eu vejo que tem muito empresário que ele quer ter tudo na mão. Ele é centralizador, ele precisa que passe tudo por ele. Né? E aí, o que acontece? Primeiro, que ele atrapalha o processo, que ele freia o processo, ele acaba segurando toda a cadeia de desenvolvimento, e ao mesmo tempo ele fica sobrecarregado. Né? Aí ele reclama comigo, eu não tenho qualidade de vida mais, porque eu estou sobrecarregado. Mas assim, é a arte de delegar. Né? Você coloca isso aí como um ponto necessário nessa liderança, essa arte de delegar isso aí? Ele é um ponto essencial, Aldrin. Tem uma máxima que eu gosto do seguinte: ou você tem controle, ou você tem crescimento. Você vai ter que escolher entre os dois. Se você quiser controlar tudo, você está abrindo mão do crescimento. O que acontece? Dentro de uma organização, a liderança ela funciona como um teto limitador, que a gente chama de lei do limite. Se você é um líder nota 5, você vai ter um potencial, o uso do seu potencial nota 4. Então, se você é um líder da organização nota 7, você veio aqui, está assistindo o podcast do Aldrin, está crescendo, está se desenvolvendo como líder, você virou um líder nota 7, está subindo, 4, 5, 6, 7. O seu desempenho, em termos de potencial, dentro de tudo que você pode realizar, vai ser nota 6. Então, você sempre vai travar, uma empresa sempre vai travar no seu principal líder, no seu líder mais sênior. Por isso é tão essencial essa capacidade de delegar. Agora, lógico, quando a gente fala de delegar, é um desafio. Porque o que eu vejo nas empresas quando a gente vai trabalhar? Poxa, Ricardo, no começo eu fazia tudo, né? Eu preso. Então eu resolvi, eu garanti uma certa qualidade. Eu precisei contratar uma pessoa, 2, 3, 5, e nesse processo eu comecei a ter perda de qualidade. Eu tive que botar a mão na massa, tive que estar presente. Tem cliente, eu só aceito ser atendido lá pelo dono da empresa. Então essa transferência da cultura, muitas vezes, é um desafio. Então o processo de delegar, ele é essencial. Mas a gente tem que entender como fazer isso de forma estratégica. Porque eu não posso simplesmente chegar lá e jogar a coisa na mão de alguém que contratei alguém para o financeiro, jogo na mão dele, não acompanho isso. A gente fala que financeiro a gente não confia, a gente confere, né? Tem que estar em cima conferindo, mas eu preciso de um processo de capacitação. Quando eu vou para dentro das empresas, e eu não gosto de complicar as coisas, eu acho que a gente complica muito os processos, eles acabam ficando pelo meio do caminho, porque fica muito trabalhoso executar. Mas eu gosto de uma lógica que ela é muito simples. Eu gosto de 5 passos quando a gente fala de delegar. Primeiro passo, eu faço. Normalmente, na maioria dos casos, a não ser que você seja uma baita de uma empresa, mas se você está ali num processo de crescimento, você faz algo, você domina aquilo, você sabe fazer muito bem, e esse é o primeiro passo. E aí você contratou uma pessoa para delegar essa função. Segundo passo, eu faço e você está comigo. Então agora você vai me ver em ação, você vai me ver executar, você vai me ver resolver o problema, você vai me ver executar realmente aquele trabalho. Até aí tudo bem. Terceiro passo, você faz e eu estou com você. Agora a pessoa, o novo colaborador vai botar a mão na massa, vai executar, só que com você do lado. Então você vai fazer aquele ajuste fino, vai tirar as dúvidas, vai aparar as arestas, para que ele realmente consiga fazer aquilo com confiança e com segurança. Deixa eu dar uma pausa aí no seu terceiro passo, porque é o seguinte, um dos grandes detalhes da delegação é justamente um negócio que passa na mão de muito profissional que eu faço mentoria. É do grau de excelência. O cara tem aquele negócio assim, eu preciso da coisa tudo impecável. Né? E aquilo que você falou, ou você lidera, ou você cresce, ou você controla. Né? Então, assim, aí aquele perfeccionismo, a pessoa fica amarrada naquilo. E justamente nesse terceiro passo, que é onde você já delegou e você está conferindo, né? Se a pessoa for muito perfeccionista, ela estrangula o processo também, né? Sim. Então, eu acho que é importante pela qualidade, mas ao mesmo tempo também você tem que deixar a maturidade do processo ir crescendo para que aquilo tome uma excelência também, né? Com certeza. E tem um detalhe, né? A gente tem que ter muito cuidado, às vezes a gente que é empresário e vai construir o nosso negócio, para a gente não cair na armadilha da arrogância. De achar que o meu jeito é o melhor jeito e pronto, está acabado. Não necessariamente. Às vezes tem uma outra forma de fazer
que pode ser mais positiva, pode ser mais barata, pode ser mais rápida, pode até encantar mais o cliente. Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Eu já brinco do seguinte: tudo que você faz há tempo bastante para dizer eu sempre fiz assim, já está na hora de revisar esse processo e gerar uma melhoria nele. Porque o mundo está mudando muito rápido. Se você está falando eu sempre fiz, é porque você já faz há tempo demais. O mundo já mudou. Está na hora de aprimorar. A única constante do universo chama-se mudanças, né? Mudança. É a única coisa que não tem jeito. Vai continuar acontecendo. É a mudança. Mas olha que interessante, Aldo. Subindo aqui, né, você faz eu estou com você, você vem para o quarto nível, que é o você faz. Que é o momento onde a pessoa está pronta, ela tem condições de seguir, fazer sozinho. E eu gosto do quinto nível, que é o que você faz e alguém está com você. Agora você deixou de ser um seguidor, virou um líder e começou a treinar a próxima pessoa. Aonde que a coisa engasga? A coisa engasga no nível 3. Nível 2, eu faço e você está comigo. No nível 3, você faz e eu estou com você. O que eu mais vejo nas empresas? As pessoas pulam do nível 2, que é onde eu estou fazendo e você está comigo, para o nível 4, que é onde você está fazendo sozinho. Ou seja, você mostrou a tarefa para a pessoa, ela viu, cara, entendeu? Pô, entendi, tá tranquilo? Tá tranquilo. Vira as costas e vou embora. Aí eu volto daqui a algumas horas, ou depois de uma semana, ou depois de um mês, dependendo do que é o projeto. Cadê? Ah, não, tá aqui. Não foi isso que eu mandei você fazer. Não, foi sim. Não foi isso que eu mandei você fazer. Moral da história. Tô eu frustrado, porque o cara me entregou. Tá o colaborador frustrado, porque entregou um esforço, se dedicou para entregar algo que ele achou que estaria certo. E agora ele vai ter que refazer, então ele tá pau da vida, já está desmotivado contigo. E dependendo do cenário, tá pau da vida do cliente também, porque agora o prazo foi para o espaço. Aquilo que você ia entregar em X tempo, agora talvez você já não consiga mais entregar. Tudo por quê? Tudo porque você pulou o passo 3, algo tão simples. Mas antes de dar as costas e sair, senta ali com o cara e fala, bicho, faz aí, mano, deixa eu ver você fazendo, quero ver você executando para ver se está tudo certo. E acompanha por um tempo, até você viu que ele fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, está saindo redondo de acordo com as especificações da empresa, beleza, agora eu posso deixar ele fazer sozinho. Mas a gente está sempre com tanta pressa, sempre correndo tanto, sempre tanto na agonia, que a gente acaba pulando essa etapa de treinar. Tem um livro, eu não sei se é do Patrick, eu acho que é do Patrick Lencioni, não tenho certeza, que ele fala para você investir 30 vezes o tempo de execução de uma tarefa em capacitação. Ou seja, uma tarefa que leva 1 hora para fazer, de 30 horas de treinamento. Se leva 1 minuto, em 30 minutos você resolveu, sei lá, tirar uma nota fiscal, é uma coisa que 1 minuto você tira. 30 minutos ali de treinamento é o suficiente, deveria ser o suficiente para o colaborador aprender a tirar uma nota. Agora, uma tarefa um pouco mais complexa, um determinado formulário que de repente demora 1 hora, você precisa investir mais tempo. No curto prazo, pode parecer meio absurdo, é muito tempo investido, mas você pode ter certeza que no longo prazo isso se paga e se paga com folga. Vai evitar retrabalho, vai evitar desperdício, vai evitar equipe desmotivada porque passou raiva porque teve que refazer, vai evitar cliente chateado porque o trabalho chegou mal feito ou não foi entregue no prazo. Essa conta vai fechar se você fizer esse investimento na capacitação, pode acreditar. E isso que você está falando de acompanhamento e conferência, é igual você citou do financeiro. Financeiro você tem que conferir. Você não pode confiar nas pessoas, você tem que confiar no processo, né? Exato. Você tem que validar em números. E justamente esse acompanhamento serve para tudo. Porque comunicação, um ditado certíssimo, que não é o que você fala, é como o outro entende. Né? E muitas vezes no treinamento você fala assim, entendeu, entendi. Na hora que o cara vai fazer, você tinha falado azul, o cara pôs verde. Né? Então, nos Estados Unidos, quando eu morei lá, teve um negócio que fala muito interessante, que é o show me, quer dizer, mostre-me o que você entendeu. Porque na hora que a pessoa está executando, você tem a possibilidade. E aí, é um negócio, Ricardo, que eu gosto muito, é o seguinte, você falou um negócio muito sábio aí, você tem que amadurecer, estar receptivo para novidades. Né? Porque muitas vezes você tem um processo, a pessoa começou a fazer diferente, você fala, para, não, tá errado, não é assim que eu te ensinei. Cara, espera a pessoa porque de repente ela está criando um modelo novo que você não viu. E você está com um modelo antigo ali, recorrente e tal, porque você sempre fez assim, né? Então, assim, começa a ver o processo, é lógico, você não vai deixar o erro acontecer para depois ficar difícil de resolver. Mas tenha atenção de ver o que está acontecendo ali, porque de repente você está criando uma pessoa que você acabou de treinar, que está criando um método novo para a sua empresa, que vai dar mais agilidade, mais velocidade nos processos, tudo isso. Isso é fantástico que você citou aí.
E mesmo o fracasso, Aldo, quando a gente pensa às vezes num processo que já está estabelecido, que já tem um modelo de entrega, eu até entendo isso ser um pouco mais engessado, mas muitas vezes a gente está num processo de inovação, de criar uma nova solução, de criar um produto novo, de criar um serviço novo, e aí o fracasso passa a ser ingrediente do sucesso. Então às vezes você já tem um produto de uma forma, ou já entrega um serviço de uma forma, mas quer gerar uma melhoria naquele processo. E nessa tentativa de gerar uma melhoria, vai acontecer episódios de fracasso, vão acontecer episódios de fracasso. E tá tudo bem. Eu ouvi o Craig Groeschel, que é uma referência para mim em termos de liderança, e ele comentando justamente sobre isso, onde ele fala que o fracasso, ele é o ingresso, é o ticket do sucesso. Se você não está fracassando, você não está crescendo. Faz parte do jogo buscar novas formas, novas metodologias, novos processos, para que você evolua enquanto organização e como pessoa. E nesse processo você vai quebrar a cara algumas vezes. Isso não tem para onde fugir. Se você não tem resiliência para aguentar o fracasso, a pancada do fracasso, você vai estar fora do mercado muito rápido. Porque aquilo que você funciona hoje, que faz a conta fechar hoje, amanhã não vai fechar. Ou às vezes até funciona. Mas o que eu percebo? Aquilo que você faz hoje e que funciona e que sua conta fecha, se você repete amanhã, o seu concorrente mudou, o seu concorrente aprimorou. O custo operacional do seu cliente talvez tenha reduzido porque ele fez uma melhoria de processo. O custo operacional dele baixou, ele se tornou mais competitivo, ele te derrubou. Você está fazendo do mesmo jeito que sempre funcionou, e funciona, só que deixou de ser competitivo. E aí você perdeu um lugar no mercado, daqui a pouco seu market share está indo para o espaço. Então precisa ter essa consciência que a gente tem que estar em processo de inovação constante. Às vezes quando a gente pensa em inovação, está pensando muito em chat GPT, inteligência artificial e tecnologia. Mas não, inovação não é uma ideia nova. É você pegar algo e gerar uma pequena melhoria, uma pequena mudança nesse processo que torna ele mais rápido, mais barato, mais eficaz dentro daquilo que você se pretende entregar. Então isso precisa ser uma constância dentro da nossa organização por causa da demanda de velocidade que está cada vez maior. Isso é bacana demais. E esse erro que acontece no processo é aquele ditado, ou você cresce ou você aprende, né? Não tem outro caminho. Não tem perda. Não tem perda, exatamente. É sempre crescimento. E nesse público, principalmente nessa geração Y aí, que a gente vê muita gente, ninguém querendo nada com nada, né? Como é que eu, como líder, como é que eu que é muito bacana você fazer. Aí são duas perguntas em uma que eu quero te fazer. Primeiro é o seguinte, beleza, eu sou líder, eu treinei minha equipe, todo mundo sabe fazer, eu olho todo mundo, eu acompanho, não sei o que e tal, só que agora eu tenho que colocar um líder no meu lugar para mim ter espaço, para mim crescer mais, né? Para mim trazer benefício para a empresa. Só que aí vem o meu medo. Mas se eu colocar alguém no meu lugar e esse cara for melhor do que eu, ele toma o meu lugar. Né? Aquela história do aluno superar o mestre. Eu sempre brinco que é o seguinte, existe sim o aluno que supera o mestre, que ele é um gênio e o mestre não é um gênio, o aluno vai superar o mestre. Né? Mas se for duas pessoas normais, então tipo assim, o mestre está num nível, num patamar e o aluno em outro. Se o mestre parar no tempo, o aluno vai superar ele. Né? Agora, se o mestre se manter ali em evolução, esse degrau vai sempre existir. Né? Então, e como é que aí a pergunta dupla é o seguinte, primeiro, como é que esse líder tem a segurança de treinar outra pessoa que pode ser um gênio, que pode superar ele, né? E ele não tenha medo disso, e ao mesmo tempo, como é que eu crio esse personagem para ser um outro líder com essa geração complicada que está aí, que, como diz o outro, eles querem emprego, mas não querem trabalho, né? Bom, alguns desafios. Duas pedradas logo, né? Duas pedradas, né? Bom, a primeira realidade que a gente precisa enfrentar, Aldrin, é que somente líderes seguros dão poder aos outros. Isso tem que virar para-choque de caminhão, hein? Cabe um para-choque essa aí. Porque a realidade é essa. Quando você tem essa dificuldade de dar poder aos outros, de colocar um líder, isso diz mais respeito ao seu caráter, aos seus valores, aos seus traumas, à sua formação, do que a sua competência como gestor, tecnicamente falando. Então é um trabalho muito mais de autoconhecimento. Poxa, por que você tem tanta insegurança? O que aconteceu aí que te traumatizou nesse sentido? Né? Precisa fazer um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, para você desbloquear isso. Porque o que acontece? A insegurança, normalmente, nessa hora, ela vem por uma questão mais técnica. Poxa, o cara vai ficar melhor do que eu tecnicamente. Só que o que acontece?
A sua função como líder não é mais produzir resultado. Enquanto você estava no operacional, seu trabalho era entregar um resultado. Quando você virou um líder, seu trabalho não é mais produzir resultado. O seu trabalho é cuidar de pessoas que vão produzir resultado. É uma outra chave, é uma outra percepção. Então, empresa nenhuma, se a gente está olhando aí para um líder intermediário, sei lá, um gerente que está promovendo um supervisor, que aí existe esse risco, né, diferente do empresário, que ele não vai perder o lugar para o funcionário, mas um gerente que promover um supervisor, o seu trabalho é realmente cuidar de supervisores de equipe. Não é mais produzir melhor. E está tudo bem se ele for um supervisor muito melhor do que você. Porque o jogo é outro, a competência é outra. As competências que fazem, por exemplo, um cara ser um excelente vendedor, não são as competências que fazem ele ser um excelente supervisor de vendas. São competências diferentes. Assim como um gerente comercial tem outras competências que o supervisor não tem. Então, o fato de ele ficar muito bom tecnicamente, você desenvolver isso nele, não é o que vai te ameaçar. Então, fica tranquilo nesse sentido. Agora, entenda que, beleza, eu sou um gerente, e sou um bom gerente. Eu preciso entender agora quais são as competências de diretor. Eu preciso começar a me tornar um diretor para que um dia essa oportunidade chegue. Então, tem essa segurança que são níveis de competências diferentes. Não é porque o cara é um bom vendedor que ele vai tomar o seu lugar como supervisor. Agora, você falou algo certo. Continue evoluindo para que você possa continuar agregando valor. Se a minha função de líder é cuidar de pessoas, e aí eu faço isso servindo, desenvolvendo, ensinando, treinando, eu preciso estar em crescimento contínuo para que eu possa continuar ensinando. Porque eu vou desenvolver a pessoa até chegar no meu nível. Se ela chegar no meu nível e eu parei de crescer, eu estacionei, eu vou perder influência. Porque eu não tenho mais o que agregar na vida daquela pessoa. Se eu perco influência, eu perco liderança. Porque liderança, por definição, é influência. Para continuar influenciando, eu preciso continuar crescendo. Então é muito simples. Não fique inseguro por causa da posição. Se você está muito inseguro sobre isso, vai fazer um processo de autoconhecimento, de autoanálise para entender o que está te travando. E segundo, continue o processo de crescimento sempre, de aprendizagem, desenvolvendo sempre. Essa tranquila. Vamos para o segundo problema, que é bem mais complexo, que é o que a gente tem da nova geração. Essa geração mais nova, a geração Z, que já está aí e dando muito problema. Primeira coisa que é importante a gente entender e se conscientizar. A gente vai ao famoso aceita que dói menos. É o que temos para hoje. Os pais deveriam ter educado melhor? Deveriam. A escola deveria ter tentado corrigir o que os pais não fizeram? Talvez sim. De repente até a igreja aí podia ter dado uma força, né, uma formação de um caráter mais firme, de pessoas mais proativas, mais focadas em servir, em agregar. Se a gente pegar como máxima a religião cristã, que acho que é a mais predominante no Brasil, né, você tem uma cultura muito forte de servir pessoas, de agregar valor, de sacrificar pelo próximo. Talvez a igreja poderia ter ajudado mais nessa cultura. Ok, não conseguiu chegar no que a gente esperava. Agora caiu no seu colo como empresário, como gestor, essa geração, que não recebeu essa formação que talvez eu e você, Albre, recebemos. Vai ter que lidar com isso. Então, conscientiza, porque o que eu vejo? Eu vejo muito empresário se debatendo, revoltado, pau da vida, não dá para trabalhar desse jeito. Falei, amigo, você vai fazer o quê? Vai fechar as portas? Porque o que tem para trabalhar é essa turma aí. Cabe a você ter um processo interno de desenvolvimento, uma cultura bem estabelecida para que você comece a gerar isso. Então, por exemplo, antes de começar aqui essa reunião, eu estava numa reunião com um novo fornecedor que a gente estava fechando. E nessa reunião eu estava com um vendedor e a minha gerente aqui do escritório. E eu fiquei a maior parte do tempo calado, ouvindo os dois falando ali, discutindo com o novo fornecedor e colocando a regra do jogo. E eles bateram muito na tecla de velocidade. Aqui a gente chama de distribuidora de material hospitalar. E eu sempre bato muito nessa tecla. Tipo, a gente precisa ser rápido, precisa resolver rápido. Isso em alguns cenários a gente deixa até nosso cliente mal acostumado. Mas eu falo, tá tudo bem. Às vezes a gente recebe ligação aqui de clínica, poxa, eu tô com um paciente em sala, quando eu falo em sala, é na mesa cirúrgica, e faltou um fio de sutura. E a gente corre, entrega, e é muito rápido para resolver. E a gente criou essa cultura muito forte. E eu percebendo eles discutindo ali, e falando, poxa, mas tem que ser rápido, tem que responder a cotação rápido, porque o nosso cliente a gente trata assim, assado, a gente é muito rápido em atender. Falei, olha que legal, a cultura de velocidade no atendimento ao cliente está muito enraizado neles. Eu achei isso fantástico em ver eles colocando em prática aquilo que eu tanto martelo na cultura da empresa. Em muitos aspectos, até às vezes a gente vê a própria que, poxa, mas precisa ser tanto assim. Eu falei, olha,
Eu prefiro ter um cliente acomodado comigo, porque ele sabe que na hora que o bicho pegar, eu vou resolver, do que ter um cliente que está ali muito bem organizado, de repente, mas ele tem tempo para ligar para o concorrente. Eu deixo meu cliente mal acostumado, porque ele sabe que na hora que o bicho pegar, ele liga aqui na metrópole e a gente resolve. A gente é muito rápido para resolver o problema dele. Então a gente criou essa cultura e eu vi ela repassando isso para esse novo fornecedor que quer trabalhar com a gente. Ou seja, a gente criou a cultura. Então, o colaborador da turma mais jovem aí está chegando com uma cultura que muitas vezes não atende a nossa necessidade enquanto empresa. E aí, vai sentar, vai fazer bico, vai chorar? O que você vai fazer? Poxa, você precisa ter um processo para criar essa cultura. Você precisa ter um onboarding que mostra, olha, aqui velocidade é uma prioridade para a gente. Cliente metrópole, por exemplo, que é a minha realidade, cliente metrópole não fica na mão. Ah, ele precisa de um produto que eu não tenho. Cara, eu vou descobrir quem tem, eu vou dizer para ele, vou passar o número, eu vou achar o preço, eu vou resolver para ele, mesmo não sendo o produto que eu trabalho. Mas eu estou criando uma cultura. Se você não tem um processo de formação de cultura na sua empresa, você vai amargar demais com essa geração. Porque eles não estão chegando já com uma cultura de casa, pau na máquina para gerar resultado. E aí? Cabe a você, líder, ter um processo de formação dentro da sua organização. Vai doer? Vai. Vai ter que trocar colaborador algumas vezes? Provavelmente. Mas você vai ter que ser rígido aí nesse processo de formação para você montar realmente um time. E quando você entende isso, e entende um pouco da cabeça dessa geração mais nova, você consegue desenvolver essa lógica. O que eu percebo? Lógico, as gerações mais antigas vinham para trabalhar para quê? Para ter um emprego, ter um salário, pagar as contas, comprar a casa própria, o carro, casar, ter filhos, construir uma família e ter um certo nível de segurança. A geração mais nova ela funciona num modelo bem diferente. Simon Sinek fala um pouco sobre isso, ele fala sobre o tal do jogo infinito, né? Jogo finito, jogo infinito. E quando ele traz a ideia de jogo infinito, empresas, né, que vão ficar aí, passar a segunda, terceira, quarta, quinta geração e continuam negócios que são perenes, um dos pontos, ao meu ver, conversa muito com essa questão da nova geração. E qual que é? É justamente o primeiro ponto no jogo infinito, que é uma causa justa. Então, qual a causa sua empresa defende? Eu não estou aqui só para ter um salário. Eu estou aqui porque faz sentido para mim defender uma missão. Tem uma visão que eu quero que ela seja alcançada. Ter isso bem comunicado, eu sinto que engaja muito mais essa turma do que simplesmente um salário no final do mês. Ele é capaz de sair de uma empresa para ganhar menos se for algo que brilhe os olhos dele. E para brilhar o olho tem causa. Então, vou usar a metrópole aqui como exemplo. Eu falei, cara, a gente não está aqui simplesmente para fornecer produto hospitalar, no nosso caso focado para esterilização. Eu estou aqui para levar segurança. Se a minha mãe estiver fazendo uma cirurgia naquele hospital, eu quero ter certeza que aquela esterilização funcionou, que ela não vai pegar uma infecção hospitalar. Então, primeiro, a segurança do paciente. Segundo, a segurança da enfermeira, cara, que está ali assinando, dizendo que está estéril aquele processo. Se aquele paciente morre por causa de uma infecção hospitalar em função de esterilização, a responsabilidade é dela. Ela pode, inclusive, ser presa por causa disso se ela furou num processo. Olha quão sério é isso. Depois, a segurança do médico, que está ali na cirurgia, o paciente dele, porque o paciente não confiou na enfermeira, o paciente confiou no médico. Então é o nome dele que está em jogo quando ele está fazendo uma cirurgia. E, poxa, de repente tem uma infecção ali porque o material utilizado não estava estéril. E quarto, a segurança do hospital, que vai tomar um processo e pode até, dependendo do cenário, vir à falência, e aí, através disso, um monte de gente na rua perdendo emprego. Olha como é que é sério. É uma sequência, né? É uma sequência de encaixe, né? É uma sequência de encaixe. Então, quando eu vou lá bater na porta de um hospital para oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade, eu não estou te oferecendo um teste biológico. Eu estou blindando a vida do paciente que vai passar por uma cirurgia, eu estou blindando a carreira do enfermeiro, eu estou blindando o médico, eu estou blindando o hospital, trazendo segurança para eles. Perfeito. A forma de você abordar é outra. Um cara que vem para buscar, para fazer essa defesa da vida, que um dia pode ser a dele, inclusive, que vai estar lá naquele hospital, é completamente diferente de ele chegar e falar, ó, eu vendo produto para esterilização. Pô, é completamente diferente. Para a geração antiga, estava tudo bem. Ó, sua obrigação é chegar aqui, fazer a compra, dar a entrada na nota fiscal, dar a saída na nota fiscal, tá tudo bem. Para essa geração agora, não. Dentro da área... São valores diferentes, né, Ricardo? São valores diferentes. Eu conversava com uma pessoa de hotelaria hospitalar, e ela falando, por exemplo, da menina da faxina.
E ela falou, se você chegar no hospital hoje e perguntar para a faxineira e falar, cara, qual que é o seu trabalho aqui? Ela fala, eu trabalho salvando vidas. Olha que interessante, da faxina. Porque ela entendeu que quando ela faz uma boa limpeza no hospital, ela combate a infecção hospitalar e isso pode literalmente salvar a vida de um paciente que chegou ali. Essa entendeu a visão do negócio em si de forma claríssima. E você sabe uma coisa, Ricardo, que é interessante? A única coisa que você não deve delegar e sim duplicar é a autorresponsabilidade, né? Do negócio em si e tal. Ricardo, olha só, quando o papo é bom, cara, o tempo voa, né? Eu queria que você deixasse aí pra gente como é que o pessoal te acha, suas mídias sociais, o pessoal entrar em contato aí. E a gente tá correndo pro final do programa, cara. Perfeito. Pessoal, quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais de liderança dentro desse trabalho que eu desenvolvo especificamente de formação de líderes, né? A empresa de material escolar é uma, mas o meu business principal, na verdade, é a parte de treinamento de liderança. Você pode ir lá no Instagram, @RicardoRestel, ou no LinkedIn, final Ricardo Restel, você também me encontra. Todo dia tem conteúdo novo entrando para você se desenvolver. E se quiser levar treinamento para dentro da sua organização, também vai ser um prazer, eu estou à disposição. Perfeito, meu querido. Mais uma vez, obrigado. Depois nós vamos conversar de novo, porque 30 minutos só é muito pouco para a gente se falar. Conta comigo, vai ser um prazer. Valeu, Ricardo. Gente, Valeu. A gente vai ficando por aqui, finalizando mais esse programa Papo Coach, agradecendo todo mundo que ficou aí com a gente até agora. E se você ainda não está nas nossas mídias sociais, @hajacerto, vem logo. E vai lá e visita o Instagram e o LinkedIn do Ricardo, que tem muito conteúdo interessante, gente. Ricardo, valeu mais uma vez, brigadão, e a gente se vê por aí. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, gente.